questão é que se podem falar de lá para cá, a igreja também pode falar daqui para lá. Prega para as pessoas que se diz crente e que está dentro da igreja, que anda com a Bíblia debaixo do braço e ficam escandalizando o nome de Deus, tá? Agora, se vocês não gostaram, vai orar. Ora a Deus. Vocês querem aparecer? Ora a Deus. Está cada vez mais explícito, mais exposto na vida das pessoas a briga entre pastores e ímpios e pastores, cantores, novos convertidos contra seus líderes, brigas de igreja entre igrejas, uma achando que é melhor que a outra, uma se achando a certa, dizendo que a outra é errada, e assim quem acaba ficando perdido sempre vai ser o povo. Eles deviam, na verdade, se preocupar mais com a palavra de Deus, com a palavra que Jesus ensinou e ordenou que os seus seguidores pudessem levar as pessoas que estão carentes e famintas por ouvir a palavra de Deus. Surgiu recentemente na internet a briga entre o pastor, uma discussão, na verdade, entre o pastor Eliseu Rodrigues e a Jojo Todinho. Eliseu Rodrigues falou que a Jojo Todinho não tem moral para falar da Bíblia, e Jojo Todinho respondeu à altura. Ela se converteu ao cristianismo, ela se diz evangélica e fala que se Eliseu Rodrigues ficar acusando, ela vai começar a falar muitas coisas que ela sabe, vai colocar a boca no trombone, e assim acaba ficando briga. É por isso que eu disse que ao invés das pessoas se preocuparem mais em pregar a palavra de Deus, eles acabam procurando o erro dos outros que estão tentando chegar até os braços de Deus. Jesus certamente disse aos fariseus que eles não entravam e também estavam impedindo aqueles que queriam entrar na presença do nosso Senhor. Existe uma história que diz assim: numa pequena cidade do interior havia um pastor, conhecido pela sua sabedoria e devoção à Bíblia. Ele liderava uma comunidade religiosa unida, onde todos compartilhavam o mesmo amor. Certa manhã, durante o culto dominical, o pastor estava prestes a começar sua pregação quando um menino, conhecido por sua curiosidade e espírito brincalhão, levantou a mão e pediu para falar com aquele pastor. O pastor olhou para ele e disse: "Sim, o que você quer? O que você gostaria de compartilhar conosco hoje?", perguntou o pastor, sorridente e gentilmente olhando para o menino. O menino, com um sorriso travesso no rosto, começou a falar: "Pastor, eu ouvi você falar muitas vezes sobre a Bíblia, mas eu acho que ela não é tão importante quanto você diz. Eu acho que podemos viver sem ela." A congregação ficou surpresa com a ousadia do menino e aguardou a resposta do pastor com expectativa. O pastor então olhou para o menino com calma e paciência. Ele sabia que o menino era jovem e ainda tinha muito a aprender sobre a fé e a importância das Escrituras. "Entendo a sua opinião", disse o pastor ao menino, "mas deixe-me lhe contar uma história." O menino sentou curioso para ouvir o que o pastor tinha a dizer. Numa cidade muito distante, havia um rei sábio que governava com justiça. Um dia um homem veio até ele e disse: "Majestade, eu encontrei algo que pode substituir todas as suas leis e decretos. E ali tem uma nova forma de governar, muito mais fácil e mais simples." O pastor continuou falando. O rei ficou intrigado. Ele pediu para ver essa nova maneira de governar. O homem então mostrou um livro antigo, empoeirado e esquecido. Aquele livro era a Bíblia. O rei pegou a Bíblia e começou a folheá-la. Ele viu as leis de Deus, os mandamentos, os princípios de justiça e misericórdia. Então olhou para o homem e disse: Meu caro, esta Bíblia não é nova. Ela é antiga, mas contém sabedoria eterna. Ela não pode ser substituída por nada neste mundo." O pastor olhou nos olhos do menino e continuou: "Assim como o rei, nós também não podemos substituir a Bíblia. Ela é fonte de nossa fé, nosso guia em tempos difíceis, nosso consolo em momentos de dor. Ela nos ensina sobre o amor de Deus e nos mostra o caminho da salvação." O
pastor disse mais: menino, você pode achar que a Bíblia não é importante, mas isso é porque você ainda não entendeu seu verdadeiro valor. Eu o encorajo a explorar suas páginas, a descobrir as histórias e os ensinamentos que ela contém. Quando você entender verdadeiramente a Bíblia, verá que não há nada mais precioso neste mundo. O menino refletiu sobre as palavras do pastor e depois ele percebeu que ainda tinha muito a aprender e decidiu dar uma chance à Bíblia. A partir daquele dia, ele começou a estudar as Escrituras com diligência e descobriu um tesouro de sabedoria e verdade. E assim, sobre a orientação sábia do pastor, aquele menino cresceu em sua fé, aprendendo a valorizar e respeitar a Bíblia como a palavra de Deus. Escuta, igreja! Escuta, Brasil! Escuta, juventude! Tem gente aí nos odiando e tem gente aí dizendo que a gente só está querendo fazer polêmica. Nananina, não! A questão é que se podem falar de lá para cá, a igreja também pode falar daqui para lá. Aí eu fico olhando nessa geração, Jojó todinho quer falar de Bíblia. Diz assim: se você não é negro, você não tem lugar de fala para falar sobre os sofrimentos do negro. Se você não é homossexual ou não tem contato com eles, você não tem lugar de fala para falar da homossexualidade. E se você não tem Deus na vida, não tem Bíblia, não tem teologia, a palavra também não é o seu lugar de fala. Aí os net crentes olham para mim e dizem: pastor Eliseu, para que essas coisas? Você é polêmico. Se eu sou polêmico porque eu falo a verdade, você é covarde porque não fala ela. Se falar de lá para cá, vai ouvir, porque daqui para lá maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Agora tá cheio de pastor aí pregando e me mencionando. Aproveita. Prega para as pessoas que se diz crente e que está dentro da igreja, que anda com a Bíblia debaixo do braço e ficam escandalizando o nome de Deus, tá? Continue na igreja, continuo buscando a Deus e é o meu pensamento e ponto. Agora, se vocês não gostaram, vai orar. Ora a Deus. Vocês querem aparecer? Ora a Deus, ora a Deus. Eu tô quietinha, na santa paz de Jesus. Aí eu já deixei logo o meu recado, que eu já não tenho paciência, tá bom? É um tal de Eliseu, é um tal de trovão, é um tal de não sei o que, é um tal de não sei o que lá. Quando eu começar a rasgar o verbo, depois vocês vão dizer que eu sou demoniada. Depois vocês vão dizer que eu sou demoniada. O povo, ao invés de orar pela minha vida, estão me cutucando. Porque sabe que eu falo mesmo. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Não sejam joio, sejam trigo. Não se iguale a quem o pastor quis dizer, falou que vai aprender teologia, vai aprender sobre a palavra. Eu tô aprendendo mesmo, tenho que aprender mesmo, que realmente eu não sei nada. Mas quem sabe deveria estar fazendo o seu papel de estar orando. Entendeu? Não querer mencionar o nome do outro para aparecer. Ainda mais sabendo que eu sou uma pessoa que eu não tenho papo na língua mesmo. Eu mando papo reto mesmo. Mas eu não vou fazer isso. Entendeu? Vou entregar na mão de Deus, vou orar. Aí eu já deixei logo o meu recado, que eu já não tenho paciência. A verdade é que existem muitos bons pastores que pregam verdadeiramente a palavra de Deus como ensina a Bíblia. Mas também, por outro lado, existem falsos profetas que levam de qualquer jeito a palavra de Deus, tentando devorar suas presas, tentando devorar suas ovelhas. Em 2 Colossenses está escrito que devemos ter cuidado para que ninguém nos escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo
e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarmos nele, que é a cabeça de todo poder e autoridade, nós recebemos a sua plenitude. Também é verdade que está escrito na Bíblia que Deus, por amor à humanidade, Deus amou tanto a humanidade que entregou o seu único filho para morrer por todos aqueles que nele crê, para que tenham o direito a receber a vida eterna. Então não vamos fechar a igreja para as pessoas que estão querendo buscar a palavra do nosso Deus. E também vamos orar pelos pastores, tanto aqueles que pregam verdadeiramente a palavra de Deus, por aqueles que levam de qualquer jeito, empurrando com a barriga, para que eles venham a também se converter e adorar o Deus verdadeiramente como ele deve ser adorado.